Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural da Rádio Mega Brasil. Prazer, uma honra, uma alegria sempre estar presente aqui com vocês. Batendo papo, que é o que a gente faz melhor nessa vida, é conversar sobre cultura, sobre arte. E em especial, Dani, que a gente gosta muito de fazer aqui, é mostrar como que tudo isso ajuda para que as pessoas sejam melhores. Para que as pessoas sejam, sabe, mais felizes, as pessoas interajam mais umas com as outras. Porque, sinceramente, né? Tá muito chato. Tá muito chato essa coisa de pandemia, essa brigaiada política toda. Gente, eu não aguento mais, Dani. A gente tá precisando um pouco de alegria, não é verdade, minha amiga? É sim, Sérgio. Você está me ouvindo bem? Tá ótimo, maravilhoso. Tô te vendo bem, ouvindo bem. Tá super show de bola. Então, Dani, primeiro, antes de mais nada, obrigado por estar aqui com a gente no Café Cultural. Uma alegria estar com você aqui. A Dani, meus amigos, ela é compositora, ela é pesquisadora, ela é cantora, ela é música. Gente, vocês não têm ideia de como essa menina faz coisas dentro desse mundo da arte. E aqui, minha amiga, eu não costumo apresentar, não, tá? Aqui quem se apresenta são os convidados mesmo, para que você fale. Então, conta pra gente, quem é Dani Matos? Bom, primeiro, Sérgio, agradeço muito por estar aqui no seu programa, poder falar sobre a arte, sobre a minha arte, e sim sobre esse momento difícil, né? Que parece que está se esticando, né? Nem Bom, fala. o fato assim, eu não sou exatamente, eu não sou compositora, eu faço Ah, tá. arranjos. Ah, tá. É, Dá no mesmo. Você compõe arranjos, poxa. Tá valendo. é porque eu sou Uhum. regente há muito tempo, eu estudei isso, faço isso, e, aliás, a semana passada, no sábado, a gente fez uma apresentação um ensaio aberto no Parque Augusta, Que né? legal, menino. E isso tem a ver com essa apresentação aí que você fez, porque eu concordo, quem não concorda, né? Que as coisas estão muito complicadas mesmo, Uhum. por vários motivos, né? Um deles essa pandemia, mas não só, né? Mas a questão da pandemia. Como nós, artistas, fizemos para manter a nossa arte viva? Porque uma coisa é você ficar em casa estudando, tocando, tal. Uhum. E eu acho que isso não é a arte em si, é só você se preparar para os encontros que acontecem com o público, com outros Uhum. músicos e tal, né? Então, isso foi um obstáculo enorme a ser vencido, né? E eu tenho um grupo vocal, outros grupos musicais e tal, e com esse grupo vocal foi muito interessante, porque nós nos encontrávamos toda semana, presencialmente, era uma alegria, fazíamos uma opção de shows interativos em tudo quanto é lugar, centro cultural, Legal. São Paulo, bibliotecas, etc. E tal. De repente, mais nada disso podia acontecer, foi aquela coisa horrorosa, mas a gente deu um jeito que foram os encontros virtuais mesmo, né? Então, eu tenho um blog, eu escrevi sobre isso, que Já. agora, depois eu te passo. Por favor, Foi por uma, favor. Tá, chama-se, aliás, é o início de uma música do Adoniran Barbosa, tem um projeto sobre ele, né? Sobre o Vamos samba falar dele. paulista. Vamos falar. Então o blog tem o nome do início de uma música dele que é Venho por meio dessas mal traçadas linhas, Ah, que né? legal. É. E aí eu estava dizendo que os lugares de interesse na cidade de São Paulo, principalmente aqueles lugares que ninguém conhece muito bem e tal, e Uhum. de repente, né, você vai conhecer assim, um lugar incrível que acontecem várias coisas e tal. E aí eu falei, agora lugares de interesse, os locais de interesse são as plataformas, são as salas de Meet, de Uhum. Zoom, etc. e tal, porque é onde a gente está conseguindo se encontrar, né? E foi muito complicado esse começo, porque nem todo mundo sabia link, senha, plataforma, caiu, não estou te vendo, não estou te escutando. Gente, era uma Não, não, loucura! eu acho engraçado, né, Dani? Porque a gente é muito presencial, né? Eu acho que nós que lidamos, eu como jornalista, você como música, a gente, sabe, nós que lidamos com essa coisa de humana, somos muito presenciais, a gente gosta de estar junto com as pessoas. De É, repente, precisou se ver nesse mundo de telinhas, a gente realmente ficou meio perdido, concordo contigo, viu? ai, nossa, foi sim.
E aí, só que a gente tinha tanta vontade de manter o projeto, né, os projetos, as apresentações, Uhum. que a gente deu um jeito assim, e foi muito interessante porque eu fui inscrevendo projetos nesse sentido mesmo, de readequar para o virtual, e acabei ganhando alguns deles no PROAC, esse PROAC Lei Aldir Blanc, é uma lei emergencial e tal, e acabei fazendo muita coisa no virtual, assim, e que Legal. foi muito bacana, porque teve um alcance grande, um alcance incrível e muita gente envolvida, ou seja, equipes de artistas, técnicos e tal, que não estavam trabalhando ou que não estavam trabalhando, estavam lá enfiados em casa, meio sem. E aí, Sem de saber o repente. que fazer, né? Sem saber o que fazer, porque na verdade esse povo de bastidores que são. Gente, pessoal importantíssimo. A gente gosta muito aqui no Café Cultural de sempre ressaltar a importância das pessoas que estão nos bastidores. Que Ah, é. protagonista às vezes tem um ou dois, né? Mas para que esse show aconteça, o bastidor está lotado de gente que rala e trabalha muito. Muito, muito. É uma equipe toda, né? E aí eu consegui formar essa equipe de pessoas que já faziam coisas com a gente, tal, para a gente. E aí fiz alguns projetos que foram muito legais, estou muito orgulhosa deles. Legal. O último deles foi uma metodologia que eu criei, assim, a duras penas, porque precisava mesmo, como você falou, a Aham, gente gosta muito do presencial, né? Mas como não era verdade. possível, e deixar de fazer arte também não estava no meu. Não, eu Sei, acho que abandonar nunca, abandonar nunca. jamais. Então, eu acabei criando essa metodologia para o canto coral virtual, né? E aí, esse projeto, ele ganhou lá o PROAC, um dos PROACs, e eu acabei, junto com o meu grupo vocal e junto com essa equipe técnica maravilhosa, o grupo vocal Uhum. também, nas salas de Meet, de Zoom, encontramos pessoas, músicos, cantores de coral, tal, de várias cidades do estado de São Paulo, né? Então, isso eu acho incrível, acho um ganho maravilhoso do virtual, porque, de repente, meus colegas, como a gente está aqui, um mora em Votuporanga, São Luís do Paraitinga, Guararapes, Campinas, Ilhabela, que foram as cidades que a Tá. gente trabalhou, né? E aí nós fizemos amigos e colegas e trocamos coisas com essas pessoas. Então, eu acho isso formidável, na Ah, não, verdade. Achei concordo que contigo. Concordo contigo. Eram pessoas que talvez você jamais conhecesse, né? Talvez uma jamais. apresentação em algum dia no futuro, sei lá. Mas, quer dizer, É, eu acho que assim, eu acho que vocês estão de parabéns, realmente. Vocês, principalmente artistas, obrigada. porque, sabe, unir pessoas e tirar bons frutos disso tudo, olha, É. foi mágica. Foi mágica. O que vocês fizeram foi mágica. Eu também, olha, eu não posso discordar, porque foi mesmo, foi uma loucura isso, e manda áudios, e voltam vídeos, e não sei o quê. Aí, assim, cada cidade tinha a sua particularidade, o que é muito interessante, né? Porque, assim, a ideia do projeto era trabalhar improvisos vocais Uhum. a partir da consciência auditiva, consciência corporal, que é uma coisa que eu faço muito nos trabalhos, porque eu acredito. Assim, primeiro eu penso em mim, e isso para mim é muito importante, assim, Tá. né? Consciência corporal, consciência auditiva, vocal, o que é que eu estou fazendo, né? E aí isso no virtual foi muito importante. Como a gente já não se encontrava mais, assim, não dava para o Sérgio, por exemplo, cantar, soltar a voz, mas ele estava soltando a voz junto com outras 3 ou 4 pessoas. Então, a consciência é diferente. De repente, cada um teve que lidar com a sua própria voz, com a sua própria emissão Uhum. vocal, sozinho em casa e gravar áudios para o cantor de coral, para o artista, para o não profissional e tal. Isso foi um passo gigantesco, por isso Tá. muitas pessoas não conseguiram manter isso, e as que conseguiram tiveram um ganho enorme, assim, como artista mesmo, né? E Eu acho que aí, é uma questão até, eu acho que teve tudo, né, Dani? Eu acho que a pessoa teve que investir na técnica,
técnica de informática, equipamento, um microfone melhor, talvez uma câmera melhor, um computador, alguma coisa de som. Comprar um fone de ouvido bacana. Comprar um né? fone de ouvido bacana, como o teu, aí sem dúvida alguma. Mas também um investimento em si próprio. Porque eu fico imaginando assim, soltar, você falou um termo que é fantástico, é soltar a voz. Gente, soltar a voz não é fácil. Não é Não é fácil. mesmo. Agora, você estando num grupo, um grupo onde, sabe, você tem uma regente, você tem um grupo que te estimula, é uma coisa. Agora, sozinho em casa, por mais que você tenha 20 pessoas numa telinha, eu fico imaginando que sozinho em casa, a família deve ficar olhando, o vizinho, tô com vergonha do vizinho, meu cachorro late. Até o cachorro. Deve ter um monte de coisa. Aqui, eu não sei como não latiram ainda, né? De vez em quando eles dão um ar da graça aqui no programa. É? Que bom, porque eu também tenho os meus aqui, cachorros e gatos, e eles às vezes Então, aparece um rabo, assim, por favor, deixe-os à vontade. Dani, vamos fazer um rápido intervalo? Coisinha rápida, a gente volta já já, batendo esse papo aqui no Café Cultural. Segura aí, gente, fica aí. Dor de cabeça na hora de buscar um serviço de comunicação para a sua empresa? Na versão digital do Anuário Mega Brasil de Comunicação Corporativa, você tem acesso às principais agências de comunicação do país. Por meio de um sistema de busca nacional, você consegue selecionar sua pesquisa por especialidades e encontrar a agência que melhor se adequa às suas necessidades. Acesse anuariodacomunicação.com.br e encontre a solução para as necessidades da sua marca ou produto. A Mega Brasil entra em conexão internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus na sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias, do Canadá, Maria Luísa Abbott, do Reino Unido, Sandro Rego e José Gabriel Andrade, de Portugal, e Santiago Farrell, da Argentina, formam um time nota 10 de comentaristas comandado por Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às 15 horas, aqui na sua Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. E já voltamos. Não, por enquanto não passou nenhum rabinho na tela, nenhum cachorro latiu, mas também se acontecer não tem o menor problema, tá, gente? Dani, explica pra gente uma coisa que eu acho que as pessoas conhecem, admiram, mas não entendem. O que é ser regente? Eu imagino que seja um estudo tremendo, que deva ser uma outra leitura da questão musical, mas explica pra gente como que é essa formação, como que é a técnica de regência, por favor. Bom, é curioso mesmo, porque algumas pessoas que estudaram comigo lá atrás, né, antes de eu... Aliás, de vez em quando eu encontro com eles nos shows, né, porque eles vão prestigiar e tal, né, porque eu canto, sou cantora também, tenho outros grupos como cantora e pesquisadora de música. E eles falavam assim, poxa, sempre você estava lá tocando violão, sempre cantando, todas as festas a gente te via, né, e tal, e agora aí você estudou regência. E a regência, assim, por isso que eu acho muito importante participar de grupos musicais, sabe? Então, o que aconteceu, né, lá atrás, né? Meus pais me levavam para cantar num coral. Eles iam, eu ia, depois eu encontrava a tia, encontrava a amiga, encontrava não sei quem, e aí aquilo, para mim, eu ficava observando o regente, ficava observando as outras vozes, os tenores, os baixos, as contraltos, a minha voz soprano cantando e escutando outra voz. Aquilo para mim era uma mágica, né? Falando de mágica, né? Que coisa linda, né? E como o regente conseguia aparar todas as possíveis arestas e dar vida para aquilo tudo, né? Como que ele era assim, como se fosse, ele puxava alguma coisa de todo mundo ali com as mãos, né?
e a gente confiava nele, assim, musicalmente falando, tecnicamente Confiança é falando. fundamental. Eu já havia escutado isso uma vez, há algum tempo, de coral, assim, a confiança no regente tem que ser integral, 100%. Quer dizer, É. é uma entrega, mas uma entrega orientada. Orientada total. Assim, os alunos, os coralistas e tal, eles têm que saber, entender que o regente sempre está procurando o melhor Tá. para o grupo e o melhor para o compositor que está sendo interpretado, né? Legal, legal. Nunca seria alguma outra coisa. Por isso que eu acho que muitas vezes o regente também acaba enfrentando algumas saias justas, mas que da profissão, né? Não é porque você sei lá, um é mais simpático que o outro não sei o que, não. São questões musicais, aí depois tem a questão também social, essa questão de relacionamentos, principalmente coral amador, que é a minha praia. Eu adoro coral amador. E como é que eu faço atualmente? Como é que eu. Assim, porque agora o meu grupo tem uma cantora de Iperó, a outra de Jundiaí, outra de Ilhabela, a outra de Coti, a outra de Ou seja, Carapicuíba. realidades geográficas, realidades sociais, realidades culturais totalmente diferentes uma da outra, né? Então, por isso justamente que eu achei interessante fazer esse trabalho de improvisos vocais, né? Porque Ah, aí o que eu faço? Eu gravo uma base muito simples, sempre baseado na música popular brasileira, porque a nossa música popular, todo dia a gente tem que ajoelhar e agradecer de ter esses mestres maravilhosos, né? Aí eu pegava assim algumas canções, porque a gente faz muito esse trabalho também de estudar os ritmos brasileiros, como é que se canta esse ritmo. Não posso cantar um shot do mesmo jeito que eu vou cantar um samba do outro jeito, então a gente ouve esses. É muito importante essa reverência, né? Aí peguei alguns compositores, o Caymmi, Alceu Valença, Angelino de Oliveira, quer dizer, 3 compositores completamente diferentes. Eu fiz um arranjo para cada uma das músicas deles. E aí também peguei trechos de músicas assim da MPB, trabalhando a questão harmônica mesmo, né? E falei assim, então vamos improvisar em cima disso, sabendo que esse trechinho é um baião, né? Como que a gente faz um improviso no baião? Como que a gente faz um improviso no samba? Como que não sei o que? Vamos ouvir. Então a gente tem muita coisa da escuta antes, né? A escuta que na verdade, Sérgio, acho que ela é o início de tudo, a escuta ativa. verdade. Ativa mesmo, sabe? O que estão me dizendo, né? Então, por isso que eu falo consciência vocal e auditiva, né? Então, passa pela reverência mesmo a outros compositores, né? Então, nem sei mais porque eu estou dizendo isso, me perguntando se eu te mas lógico, mas respondeu. Dani, me diz uma coisa. A gente está tendo um pequeno problema de internet, tá, pessoal? Mas tá dando para ouvir direitinho a Dani. Não sei se é meu, se é dela aqui também. Vamos tocando, que eu acho que importa que dá para ouvir. Dani, você acha que um coral ele tem a cara do seu regente? Quando a gente vai, por exemplo, escutar um coral, quando a gente, sabe, pega numa uma apresentação, seja virtual ou seja presencial, a gente procurar quem é o regente, a gente vai ter vai saber como que é a linha daquele coral? Ou você acha que não, que o coral tem uma cara, mas de repente o regente complementa? Não, total. O coral tem a cara do regente. Nem precisa procurar o regente, é só olhar. É como se fosse como se fosse um filho, um parente. Assim, você fala, nossa, aquela regente, ela tira um som desse grupo, sabe, diferente da outra. Eu fui aluna, por exemplo, da Naomi, que infelizmente faleceu de Covid, né? Naomi Munakata. Ela era incrível, assim, como ela conseguia tirar som de pedra. Eu ficava observando para tentar fazer isso um dia, sabe? Tirar som de pedra também, né? Então, você tem essas referências até hoje. Então, às vezes, eu faço um movimento que tem a ver com alguém que fazia igual e que tinha um efeito interessante, né?
Agora, como regente de coral amador, e tem muito essa questão da própria característica dos alunos, eu conto muito com as características dele. Então, tem um, por exemplo, que tem alguma dificuldade na melodia, mas no ritmo é maravilhoso. Tem outro que é muito inventivo, isso costuma acontecer, né? Muito inventivo no improviso, mas na hora que eu dou uma melodia, inventa tanto que não consegue seguir. Mas eu vou tirando de cada um, assim, vamos dizer, o que ele tem para dar, como se fosse se a gente se encontrasse num lugar e todo mundo fosse fazer uma ciranda, uma roda, e cada um faz o que tem de melhor para dar ali no momento, todos contribuem. Eu acho que essa é a cara do regente do coral amador, sabe? Ele não pode, ele tem que ser inclusivo, tem que incluir as pessoas sempre, né? Todo mundo que queira fazer seriamente, não é questão de não ser sério, mas é questão de contar com a característica dos seus alunos, estão ali com entusiasmo, estão a fim de fazer. Então, por exemplo, a gente foi no Parque Augusta, porque no blog eu escrevi isso, né? Nós passamos por toda uma trajetória aí de mudanças de lugares de interesse, como eu falei, né? Antes eram centros culturais, espaços, sei lá, onde a gente aglomerava, encontrava as pessoas, cantava e tal. Agora já não é mais possível. Uhum. E uma volta possível, né? Aos poucos, um novo palco, um novo lugar, são esses lugares ao ar livre, né? Sim. Então, eu acho que a gente, como cidadão, está agora é a nossa hora de... Se antes eu não fazia, antes eu não ia, se antes eu não cantava ou não sentava no gramado, agora está aí, surgiu uma oportunidade para eu fazer isso. E a gente já começou a fazer isso... Aliás, a gente já fazia isso, né? Mas a gente cantou no Parque Trianon, aí agora no Parque Augusta, já tinha feito no Ibirapuera, mas é assim, como cidadão, sabe? Assim, ao invés de a gente ensaiar na casa de alguém, vamos ensaiar ao ar livre ali? Vamos. Eu fico imaginando que deve ter de gente que se reúne para escutar o ensaio, né? Que deve ser maravilhoso. Sim, é muito gostoso, exatamente, é isso que a gente quer também, essa troca bastante informal, né? Mas a gente está, de alguma maneira, a gente está dando alguma coisa e recebendo também, né? Então, lá no Parque Augusta foi muito interessante, porque até pessoas que estavam levando outras que estão na cadeira de roda, ou que pararam ali, deixaram a pessoa que está adoentada e tal, escutando aquele som gostoso, aí paravam umas crianças, aí parava alguém que estava correndo, ouvia um pouco, saía, corria de novo. Quer dizer, a gente interagiu de uma maneira muito positiva, que sabe? Legal, que legal. Foi muito legal mesmo. Muito bom, muito bom. Gente, vamos fazer mais um rápido intervalo? Eu vou tentar acertar essa questão na internet, que a imagem da Dani está picando, pelo menos o som dela está dando para entender perfeitamente. Eu vou tentar acertar isso agora no intervalo aqui. Rapidinho a gente volta, segura aí. Aí, vestibular é aquela pressão, não é? De um lado, o pessoal torcendo para você passar de qualquer jeito. Do outro lado, o futuro batendo na sua porta. E se você não passa? Como é que fica? Eu estudei muito. Eu cheguei a extrapolar meu limite. Daí eu comecei a ficar nervoso, eu comecei a ficar irritado. Tinha semana que eu nem conseguia dormir direito. E tinha semana que eu dormia pra caramba. Tinha dia que eu atacava a geladeira e tinha dia que eu nem sabia o que era comer. E aí eu decidi trocar uma ideia com os meus amigos e vi que eles estavam passando pela mesma situação. E vi que eles me entendiam. E daí eu conversei com os meus pais e vi que isso foi muito bom. E isso acabou me ajudando muito. Eu comecei a fazer terapia, a minha cabeça se abriu, eu comecei a enxergar as coisas melhor, tirou um peso das minhas costas, foi um alívio. Voltamos aqui no Café Cultural. Vocês viram que a Dani mudou aí, ó. Tem uma nova imagem, ela mudou, saiu do computador, foi para o celular, um pouco mais estável, talvez, a conexão, mas estava dando para ouvir. O que importa é que estava dando para ouvir.
Dani, eu ia te fazer uma pergunta antes da gente terminar o bloco. Sobre justamente essa tua experiência. Me fala um pouquinho, eu tenho aqui o teu. Que o pessoal da assessoria me passou, me fala assim, você não é, na verdade, de um grupo, né? Você tem, assim, diversos projetos. Você tem 3 grupos musicais que você escreve. Você tem aqui, ó, o Toque de Bambas, o Dani Matos Trio e o grupo vocal Poucas e Boas. Como é que você se divide entre esses 3? É porque eu sempre gostei muito de escrever, tanto que tem o blog, tem o site, essas coisas. Eu acho que isso até ajuda a organizar as ideias, né? Que eu tenho muitas ideias, às vezes até eu falo, chega, assim, quero parar um pouco, mas eu não sei o que acontece. Não adianta, a gente não controla essas coisas, minha amiga. Exato. Aceita certo. que dói menos, que vem ideia, põe no papel e toca em frente. Então, e pôr no papel ou tocar, essas coisas ajudam muito a gente, né? A organizar toda essa profusão de coisas, né? E aí os grupos, na verdade, eles foram surgindo para dar vazão a essas ideias, né? Então, são coisas práticas, né? Os grupos de coisas que estavam na minha cabeça já, né? Então, por exemplo, o Toque de Bambas é um grupo é um regional de samba, né? Sambas, porque eu adoro o samba, para mim é tudo, né? Quase tudo, e assim, sambas clássicos, esses sambas que contam a história do nosso país, né? Do Brasil, a partir das suas melodias, dos ritmos que vão se transformando, os instrumentos que eles vão colocando, que antes não tinha, que agora tem. E eu tenho vários projetos baseados no contar a história brasileira de certo período através dos sambas. Menina, né? isso é uma coisa fantástica, que eu até já conversei aqui no Café Cultural. É engraçado como você consegue identificar um período histórico pela música. Quer dizer, quem estuda a música, não precisa nem estudar, quem escuta a música, mas saber escutar, o que também é uma arte, você consegue acompanhar a história de um povo, de uma sociedade, de um país, através da produção musical daquele país, né? Muito legal isso. É muito bacana, é muito bonito isso. Inclusive, tem um dos projetos que eu faço, chama-se... O nome é até um pouco comprido, eu preciso até ver como é que a gente abrevia isso, que a gente vai fazer um trabalho sobre ele, mas é a época de ouro da MPB no rádio, uma visão feminina. Olha só, Muito interessante esse, porque aborda uma época de ouro mesmo da MPB e também essa questão da visão feminina que começa a ser um pouco uma novidade, assim, porque os compositores começaram a falar com o eu lírico feminino nas suas músicas. E isso porque a mulher, que antes era, assim, tem a ver com a urbanização do país, porque antes era muito um país rural e as mulheres na sociedade rural era assim uma coisa, assim, não tinha muita história, não tinha muita mudança, né? Assim, nascia, crescia, logo ficava noiva, casava, tinha filhos, etc. e tal. A mulher urbana já não era bem assim. Então, ela podia ter uma história, ela podia talvez não se casar, né? Ou se casar um pouquinho mais tarde, ela podia ter namorados, ela podia também enfrentar questões de trabalho. Trabalhava, né? Tinha que pagar a conta. Isso tudo foi uma mudança enorme, assim, que foi captada pelos artistas, né? Que aliás, acho que os artistas, jornalistas, escritores fazem isso, captar, né? Um momento, opa, peraí, tem uma mudança aqui, né? E aí o mote todo, eu até volto um pouco, falo da Chiquinha Gonzaga, que não faz parte desse período, mas eu falo dela por causa do Abre Alas. Fundamental, gente, é fundamental, né? Fundamental, Se você não falar de Chiquinha Gonzaga nem rádio, você não fala de rádio, ponto. Exatamente. Inclusive, a minha cachorra querida, que está por aí, na verdade, eu fechei o quarto para ela não aparecer. Tadinha. O nome dela é Chiquinha Gonzaga. Que linda! E aí eu falo do Abre Alas, só abre alas que eu quero passar, né? Que a Chiquinha fez, né? Dentre milhares de outras coisas, mas eu começo cantando essa música depois para falar da Chiquinha. E aí passo pro Thaí, eu fiz tudo para você gostar de mim, né? Que a Carmen gravou. E a Carmen, com essa gravação, ela inaugurou
um movimento da marchinha, né? Porque antes, essa música do Gilberto de Carvalho, se você escutar a original, cantada por ele, não era assim um negócio lânguido, triste, Jura? Nossa. arrastado, era quase um tango, era um negócio assim. E aí a Carmen, ela teve essa percepção, de novo, o artista que saca, né? Ela pegou, primeiro que ela pegou todos os elementos da rua, então aquela brasilidade, aquela coisa informal que não ia para o estúdio, né? Era um negócio da rua, um negócio do... E ela, toda aquela brejeirice para falar coisas, assim, essa palavra que sempre vem junto com a Carmen, mas mesmo, né? Essa coisa, assim, sensual também. Pegou o andamento, fez ele muito mais rápido, dançável, né? O, e aí, o tão sensual quanto era possível na época, né? Você fala de sensual lá, o que era muito sensual naquela época, não comparando com o que é hoje, né? Não dá para comparar, por favor. Mas sem dúvida alguma, tinha um apelo naquela época que o pessoal olhava e falava: nossa, olha isso! Muito legal, muito legal. Não, e sabe, aquela música que o Assis Valente fez, né? E o mundo não se acabou, é muito engraçado, porque é justamente uma moça que eles achavam que o mundo ia acabar na virada do século. Ela falou, então, eu vou aproveitar para fazer tudo que eu quero e não posso. Só que o mundo não acabou. Então, é muito engraçada essa música. Tem várias canções lá muito interessantes. Depois eu te passo o site para você dar uma olhada. Não, eu acho muito legal, Dani, a gente falar muito da importância da mulher na música. Nós já tivemos algumas entrevistas aqui, e sabe, a gente tem notícia de compositoras fantásticas que jamais vão ser conhecidas, porque tinham que compor com nome de homem, ou tinham que entregar para um homem, publicar, olha, não, a música é minha, na verdade era delas. E eu acho o seguinte, gente, não interessa. A própria dona Ivone Lara, né? Olha aí. Começou assim. E sabe, pouco interessa se você gosta ou não. O gostar é um detalhe. Você não precisa gostar de cantoras antigas, intérpretes novas. Respeite. Respeite o movimento, respeite o momento. Sabe, eu acho o seguinte, a gente tem que respeitar o seguinte, mas a mensagem que esta cantora X está passando não é boa. Quem é você para falar que a mensagem não é boa ou não é? Sabe, de repente, da maneira dela, ela está ajudando uma classe social. Da maneira dela, ela está ajudando algumas meninas. Mas imagina ficar mostrando isso, mostrando aquilo. Gente, antes mostrar e rir do que está na criminalidade, do que ir para drogas, do que fazer um monte de coisa, do que não fazer nada. Eu acho que acho que o principal crime que nós, homens, cometemos para com as mulheres não foi colocá-las em segundo plano, foi não deixar elas fazerem nada. Quando você pega uma pessoa e não deixa ela fazer nada, é o pior crime que você está cometendo com ela. Sabe? Então eu acho que a gente precisa, sim, de tudo que está acontecendo, como precisou de uma Chiquinha Gonzaga, de uma Carmen Miranda lá atrás, de uma dona Ivone Lara, precisa de tudo que está acontecendo nos dias de hoje. Sabe? Nem que seja para resgatar, nem que seja para dar espaço, nem que seja para estar na mídia, nem que seja para mostrar. Elas podem, ela pode, todos nós podemos. Eu acho que esse que é o grande papel, sabe, de todos nós. Agora, Dani, me diz uma coisa. A pessoa, e daqui a pouco, infelizmente já está terminando, eu quero que você passe todos os teus contatos, como que as pessoas te acham, onde encontrar os teus projetos, como ouvir, como ver, como conhecer Dani Matos. Mas antes, uma última pergunta. Uma pessoa que tenha vontade de participar de um coral. Eu gosto, eu me interesso por isso. Mas eu não sei se eu canto bem. Tem como você conversar contigo, de repente fazer parte de uma coisa, como você falou, corais amadores, não precisa ser, sabe, um Pavarotti da vida, né? Pode ser uma pessoa normal. O Pavarotti não era normal. O Pavarotti não era normal. Isso. Vamos ser sinceros, o Pavarotti não era normal. Ele tinha uma coisa especial aqui, ó. Absolutamente não era. Mas é isso que você falou, pessoas comuns, normais, podem e devem. Eu acho que a gente sempre, como pessoa mesmo, a gente tem que buscar
a expressividade, né? E se a pessoa gosta, já é muita coisa. Se ela gosta e se ela já pensou que ela quer, que ela gostaria, ela já tem uma inclinação. Né? E por isso que nós estamos fazendo esse Música nos Parques, e não são apresentações, são ensaios abertos, justamente para tirar um pouco essa formalidade, né, de que só pode cantar se... Não, só pode cantar se não, todos podem, em algum momento, podem cantar também, né? São convidados a participar de alguma coisa artística interessante. Então, eu acho que eu gosto muito de ver assim como as pessoas se manifestam. Inclusive, tem momentos mesmo lá no Trianon, uma garota veio cantar com a gente, aí ela não sabia a parte, eu falei, então você não sabe essa parte porque a gente ensaiou, então faz essa outra parte aqui, inventei na hora alguma coisa que ela pudesse fazer. Dani, ela ficou tão feliz de poder... o que era importante ali naquele minuto, naquele momento? Era essa conexão, essa troca, essa coisa do eu também posso fazer, porque a gente vai ficando muito travado, né? Eu não estudei, então não posso cantar. Isso que você falou no começo do nosso bate-papo, né? Por que não pode, né, cantar assim? E depois, se for o caso, continua, vai estudar, mas cantar é um direito, a gente é humano, né? É uma coisa nossa. Nossa, perfeito. Eu tenho um projeto, o Vila Lobos para Todos, é um outro projeto que, inclusive, já ganhei vários incentivos e tal. O Vila Lobos, um compositor maravilhoso, mas também pesquisador, né? Ele compilou uma porção de canções infantis brasileiras e fez arranjos para coral, para duas vozes. Não é nada muito complicado, ao mesmo tempo é genial, né? E ele usava esse guia prático como didática de ensino da música, né? Então, isso era dado nas escolas. Uma coisa que não acontece mais. Então, eu acho que essa coisa também da gente não cantar e tal, porque isso tem que ser trabalhado nas escolas mesmo. Sem dúvida. Sabe? Porque é onde a gente mais passa tempo, né? Então precisa, olha... E assim, né? Juntar cultura com educação. Gente, se as grandes preocupações do poder público fossem só essas, educação e cultura, tinha certeza que a própria sociedade se mobilizava para conseguir o resto. Tá? Agora, educação e cultura... Acho, Sérgio, não sabe de mais nada. Né? Não sabe de mais nada, viu? E infelizmente são duas áreas que estão muito, muito aquém e distantes do que a gente precisa, do que a gente poderia ter. Dani... Sérgio, você tem que ir nos nossos ensaios abertos nos parques. Não, é isso que eu ia te falar. Como que o povo sabe quando tem os ensaios abertos? Como que as pessoas encontram Dani Matos? Dá os seus contatos aí, por favor, minha amiga. Eu acho que o mais direto assim é me seguir, né, no Instagram, né? É Dani M de Maria, Dani M Matos com 2 T's. Esse é o meu endereço no Instagram e no Face e também no YouTube. Eu tenho esses 3 canais que vocês podem me encontrar dessa maneira, Dani M Matos com 2 T's. Aí lá a gente alimenta bastante, o Instagram sempre tem as novidades, o que vai acontecer, o que já aconteceu, pequenos vídeos e tudo, tá bem completo lá. Esses 3 lugares. Legal. E aí eu mesmo vou seguir, qualquer dia eu vou lá soltar a voz, quem sabe? Com o maior prazer, você vai ser super bem recebido, Sérgio. Que legal, minha amiga, que legal. Dani, eu quero te agradecer demais por esse bate-papo, por toda a informação que você deu. Agradecer pelo teu trabalho, parabéns, continue assim. E tendo novidades, tendo alguma coisa que você queira divulgar, entre em contato com a gente, vem tomar um café com a gente de novo aqui no Café Cultural. Você vai ser sempre muito, muito bem recebida, tenho certeza disso. Tá ótimo, obrigada, Sérgio. Valeu. E a todos vocês que acompanharam o Café Cultural, semana que vem a gente está de volta aqui com mais um bate-papo que nem esse super agradável. Um abraço, gente. Obrigado. Tchau, tchau.